Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer horário que você esteja escutando esse podcast. Nós somos o 4x4, eu sou a Gi e eu tô aqui com o Léo e a Carla e hoje nós vamos falar sobre o documentário Wild Wild Country. Em 1981, depois de 7 anos pregando sua filosofia no ashram, local para cultos, em Pune, na Índia, Bhagwan decide se mudar, junto com sua comunidade, para uma região inóspita, em Oregon, que fica ao lado de uma pequena cidade de 40 habitantes. Não é de se espantar que houve um embate religioso, cultural e político entre os novos habitantes da comunidade e os antigos moradores da cidade. Mas os rumos que os acontecimentos vão tomando ao longo dos episódios se tornam cada vez maiores e mais impactantes. Oi, gente. Então, essa primeira parte a gente vai falar sem spoiler, só falando de uma forma mais geral o que a gente achou do documentário como um todo. Oi, gente. Então, eu sou o Léo e hoje eu vim aqui chamar você para fazer parte do meu retiro radionistiano. Quem quiser entrar, pode vir aí, tá? Então, gente, o que vocês acharam desse incrível documentário? Eu achei ele muito bom, de verdade. A gente estava conversando um pouco antes, né, porque a gente não se aguenta. E eu acho que ele foi um documentário que ele tentou, e eu acho que ele conseguiu, no final das contas, fazer com que a gente tentasse ver de uma ótica neutra os acontecimentos. Não, eu também acho. Eu acho que assim, apesar da Netflix ser totalmente imparcial, porque claramente eles amam a Sheila, entendeu? Eles deram outro documentário só pra Sheila. Eles tentaram realmente, o documentário todo, os 6 episódios, ele tenta dar uma perspectiva bem neutra mesmo. Então, assim, a Netflix não é neutra, mas o documentário é. Ou finge ser, né? Pra poder enganar a gente, fazer a gente ficar confuso e deixar mais legal. Sim, gente, eu senti muito isso da neutralidade do documentário, que ele é muito tipo assim, aconteceu isso desse jeito. Quem decide o que é verdade e o que não é, quem decide o que quem tá certo e quem não tá certo, é o telespectador. Eu achei isso muito corajoso e muito legal. O documentário não tem uma voz por trás dele narrando as coisas, tendenciando para um lado ou para o outro. Ele é muito pá, decide o que aconteceu. Inclusive, toda vez que eles vão falar alguma coisa que é tipo assim, a Sheila fez alguma coisa ruim, ela some do documentário. Sim. Não vê mais relato dela. É só as outras pessoas falando, olha, ela aqui fez coisa ruim. E aí depois ela reaparece como se nada tivesse acontecido e o documentário não tivesse tacado pau nela. Sim, inclusive a Sheila, para contextualizar um pouco, a Sheila, ela é uma das protagonistas desse documentário, mais do que o Bhagwan, que é o guru de toda a comunidade. Ela é a secretária dele, cuida de tudo que ele precisa, e ela é que bota a cara a tapa no documentário inteiro. Inclusive, isso que a Gil falou, é até uma crítica que eu li e eu também senti esse documentário, que faltou uma certa incisão da Netflix lá. Faltou eles pressionarem um pouquinho a Sheila. Tem um advogado. Tanto que, assim, no final, né, assim, para contextualizar, né, gente, o Bhagwan, ele tinha uma secretária, em certo momento tem essa Sheila que se torna secretária dele, do Bhagwan. Ela meio que toma conta de tudo para ele, ela que chega um ponto em que ela é a porta-voz dele, porque ele entra no voto de silêncio. E é ela que faz tudo, ela que comanda tudo, ela é a manda-chuva ali, logo abaixo dele. E a Sheila... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Enquanto a Gil lembra, para eu continuar contextualizando sobre o documentário, esse é um documentário que ele tem imagens originais sobre tudo que acontecia nessa comunidade desde que eles estavam na Índia. Porque essa comunidade era tão grande desde a Índia, então... quando fizeram esse documentário, eles usaram muitas imagens antigas sobre a construção da cidade que eles fizeram, porque quando eles se mudaram para Oregon, eles construíram realmente uma cidade. Então, tem imagens deles construindo a cidade. Tem entrevistas da Sheila, porque a Sheila ela fazia muitas entrevistas para falar sobre a comunidade e se defender, porque teve vários problemas políticos, né, como a gente falou. Então tem várias imagens dela dando entrevistas, vários vídeos dela dando entrevista. E o documentário traz pessoas importantes
daquela época para dar seus relatos atualmente. Então tem promotores, porque levou toda essa situação, levou para casa de justiça. Então tem os promotores do caso falando, tem as pessoas da cidade lá, que eles foram morar do lado de uma cidade, tinha 40 habitantes, que era Antelope. Então tem as pessoas de Antelope falando o que eles sentiram quando o pessoal do Baguan chegou. Então, assim, é muito rico em informações, em provas de informações. Assim, não é só que as pessoas falam o que aconteceu, a gente tem imagens daquela época sobre o que aconteceu. Pois é, voltando ao que eu tinha dito da Sheila, é muito engraçado isso que o Léo falou, né? De que, tipo assim, faltou a Netflix ser um pouco mais incisiva na hora de argumentar e de tentar tirar alguma coisa dela. Porque, assim, ela era muito best friends ali dos cameramans, dava pra ver, entendeu? Tanto que no final ela, tipo, a gente podia tomar um drink agora, né, amigos? E aí eu fiquei assim, a senhora acabou de contar o seu relato aqui de que a senhora fez um monte de coisa ruim e aí agora tá querendo tomar um drink com os cameramans. Aí vocês tá assim, tá fácil. Então, agora a gente vai começar a falar sobre o documentário com spoiler. A gente vai comentar sobre os pontos que a gente achou mais interessantes, os pontos principais. A gente não vai conseguir comentar sobre cada detalhe, porque é muita coisa acontecendo, muita coisa que envolve lei também, Então... Mas a gente vai começar a comentar com spoiler. Se você não viu ainda e quer ver, então você pode parar por aqui. Mas eu particularmente não acho que ouvir outras pessoas falando as coisas com spoiler tira toda a experiência do documentário, porque eu mesmo fui assistir depois de ouvir algumas pessoas falando o que acontecia. Então, por sua conta e risco, mas eu acho que não tira a experiência. E eu recomendo fortemente você assistir, gente. É muito bom mesmo. Então, a gente vai começar com... Vamos começar em ordem cronológica, né? Vamos começar com o primeiro episódio. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. É uma frase, eu acho, bem filosófica. O primeiro episódio, a gente basicamente conhece quem é o Baguan, o que é a comunidade, como é que ela funciona, e a decisão deles irem para Oregon, né? Para poder construir a cidade deles lá. Então, o que vocês acham do Baguan? Essa é a minha curiosidade muito, muito grande enquanto eu assistia. Tá, o que eu acho do Baguan? Eu acho que ele era um senhor muito do esperto, entendeu? Porque eu acho que ele foi um cara que ele não esperava, eu acho, no início, que as coisas fossem tomar a proporção que tomaram, né? Eu acho que antes ele era só realmente aquele líder que construiu uma comunidade ali na Índia e viu que estava dando certo, viu que tinha bestas, né, nos Estados Unidos que ele podia enganar. E assim, eu posso culpar, entendeu? Um homem indiano por decidir sair da Índia para enganar a gente do outro lado do mundo? Não e posso. Ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro com isso. E andar de Rolls Royce. Ele não tinha posso, 20 não Rolls Ele tinha Royce. 20, era isso que eu ia falar. Cara, esse homem acabou tendo 20. Ele era ostentação, Rolls gente. Royce. Vocês, por favor, respeitem ele, tá? Porque ele era santo. Eu falei que a Giovana se converteu, o radionetismo. Gente, pelo amor de Deus, eu vou morar numa casinha triangular, vocês não estão entendendo. Gente, eu acho assim, muito bizarro. Eu não sei exatamente o que esse homem falava pra atrair tanta gente, porque o jeito que as pessoas falavam dele era assim, ele tem uma energia fantástica. Ele faz você se envolver numa paz de espírito muito grande só de estar na presença dele. E eu ficava tipo, mas o que esse homem fala? Porque em nenhum momento mostram o que ele fala. Gente, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito cética, assim, sabe? Em relação a algumas coisas, essas coisas meio hippie. Mas é que, assim, por exemplo, eu acho que dava pra perceber no semblante dele que ele parecia realmente ser uma pessoa, assim, muito serena, assim. Tipo, eu no começo, assim, quando mostra ele aparentava, pelo menos pra mim, ser realmente aquele cara meio monge, muito sereno. Porque ele era uma pessoa, um guru, meio diferente, vamos dizer assim, porque ele falava sobre elevação espiritual, sobre meditação, sobre você se tornar um ser humano melhor, mas ele não renegava a parte de sexualidade e não renegava você ter bens materiais. Então talvez isso tenha atraído muitas pessoas, né? Eu acho que esse foi exatamente o ponto de encontro que fez ele crescer tanto, entendeu? Esse ponto que a Carla tocou, que é o negócio de ele não negar a sexualidade, que nem a maioria das religiões faz, né? Porque, tipo, Sim. acabou que se tornou uma religião, né? No futuro.
Eu acredito que essas culturas, como a dos Estados Unidos, que são culturas, assim, não tem cultura, com todo respeito, mas eles não têm algo ali muito fortemente estabelecido, né? Assim, muitas cidades do interior lá, realmente tem aquelas cidades cristãs do interior e tudo mais, mas como um todo, eles não têm nada específico que esteja, ao qual eles estejam presos, né? Então eu acho, a impressão que eu tenho é que os americanos, muitos deles têm essa necessidade, essa sede por espiritualidade, Sim. né? O Baguan, ele tocava num ponto. Ele tocava num ponto em que ele tanto unia essa questão de trazer a espiritualidade, quanto ele também não renegava essa questão da sexualidade, que era importante para eles também. Então, por isso que muitos jovens seguiam ele. Não, e complementando o que a gente falou, acho muito interessante que o Baguan, ele pegou essa sociedade muito cansada de trabalhar dos Estados Unidos dos anos 70, 80. O pessoal estava cansado dessa rotina de trabalho, casa. Tanto que tem um personagem importante na série, que é o advogado do Baguan, que agora me fugiu o nome, e ele foi pego nisso, tipo assim, eu estudei desde cedo, trabalhei desde cedo, estou numa das melhores firmas de advocacia do país e eu não sinto nada. Estou cansado disso, estou cansado desse vazio que o trabalho me traz. Eu quero achar uma coisa espiritual para eu viver. E eu acho que o Baguão pegou muitas essas pessoas também. Muitos esses estadunidenses estavam cansados de serem só explorados pelo trabalho. Eles queriam que o trabalho deles edificasse uma comunidade em si. Eles acreditavam muito nisso. Eu acho isso muito interessante. Eu ia tocar justamente nesse ponto. Eles estavam cansados do trabalho que eles viam como um trabalho vazio, mas eles encontravam um motivo para trabalhar na comunidade, porque a comunidade, ela não renega o trabalho. Tipo, o pessoal da comunidade do Baguan, eles valorizam muito, inclusive, trabalhar. Tanto que quando eles constroem a cidade deles, são eles mesmos que constroem. Tanto tem uma frase que a Sheila fala, que é trabalhar primeiro, meditar depois. Então, assim, eles meio que encontram um motivo para botar o trabalho deles em alguma coisa, que é para construir a comunidade. Eu acho que tudo isso atrelado ao fato de que, assim, eram pessoas jovens. E aí, por exemplo, a Sheila, ela conta que quando ela conheceu o Baguan, ela tinha 16 anos, gente. 16 anos é a idade perfeita para você idolatrar desconhecidos, gente. É a idade que eles viram K-Popper. É a idade em que os da nossa época viraram fãs do One Direction, do Justin Bieber. É aquela idade de você idolatrar desconhecidos, entendeu? Acabou que a Sheila foi parar numa seita por causa disso, né? Mas tudo na paz. Podia ter acontecido com qualquer um de nós, né, qualquer um de gente? nós, se a gente estivesse perto de uma seita. Eu acho que o próprio Baguan recebia esse tratamento de astro do rock, assim. O pessoal vendia a camisa dele, foto dele, caneca dele. O pessoal via ele e já ficava... Ah! Eu lembrei muito da bitomania, sabe? O pessoal via ele, o pessoal era louco por ele. Deram um perdido na Laxmi. Não deram a Laxmi. Laxmi, isso aí. Porque se livraram dela. Passou a perna. Cara, agora que eu falo, eu lembrei. Eu adoro, gente. A minha cena é uma cena incrível. O Baguan chega e pergunta: Sheila, o que você acha da fulana? Da Lakshmi? E ela: eu não sei, eu não gosto muito dela. Tacou o pau nela. Tacou o pau nela e fez a mulher perder o emprego, entendeu? Isso enquanto a mulher não tava nem na Índia pra se defender. Porque o Baguan O Baguan tinha mandado ela, falou assim, tu encontra um lugar pra gente construir nossa comunidade, entendeu? E não volta aqui até que tu tenha encontrado. Enquanto a mulher estava fora da Índia, a Sheila tacou o pau nela enquanto ela estava fora da Índia e ainda falou assim, olha, eu consigo os Estados Unidos pra gente, tá? Aí ela se torna secretária dele. Exato. E aí ela realmente consegue os Estados Unidos. É aí que eles vão para um rancho de 63 mil acres, um rancho enorme, para eles construírem a tão sonhada comunidade, que era o sonho do Baguan, construir uma comunidade enorme, com todos os seguidores dele. E esse rancho fica do lado de Antílope, realmente, não sei a pronúncia do lugar, mesmo tendo assistido várias vezes. Só que tinham só 40 pessoas naquela cidade, porque era uma cidade de pessoas aposentadas, pessoas que queriam viver na monotonia dos dias. E aí o pessoal de Rajni se muda para lá e constrói uma cidade completamente moderna para aqueles tempos, com energia elétrica, com centro comercial,
com pizzaria, com aeroporto, sendo uma cidade autossuficiente, porque eles plantavam alimentos deles, eles tinham animais que eles... Eu nunca falo se eles eram vegetarianos ou não, né? Não. Mas eles tinham os animais... Eles eram autossuficientes, eles não precisavam de ninguém, eles só precisavam deles mesmos. E aí, o pessoal de Antílope ficou meio pistola, né? Gente, é um monte de polêmica isso, mas eu me solidarizo um pouco com o pessoal de Antílope, sabe, gente? Eles eram 40 pessoas numa cidadezinha pequena, só tu tá lá de boa, morando na tua cidade, tá lá, não acontece nada, aí do nada se mudam 40 mil pessoas pra tua cidade. E tu fica, meu Deus do céu. Pois é porque assim, o problema da galera de Antelope é que, tipo assim, eles estavam com raiva por causa que tinha acabado com a monotonia do canto deles. Eles não estavam nem aí pra galera, pros radiniches, mas eles não queriam que tirasse a paz deles. Na verdade, assim, eu concordo, eu entendo, porque se eu estivesse no lugar deles, e estivesse numa cidade onde tem só 40 pessoas, em que eu vivesse a monotonia dos meus dias tranquilamente, e aí chegam pessoas, não eram 40 mil, eram 10 mil. Ai, gente, Eram eu 10 mil inflei pessoas. um pouquinho aqui pra fazer meu ponto. Fake Chegam news. 10 mil pessoas andando na rua, porque tem uma cena em que, depois que eles constroem a cidade deles no rancho, eles vão visitar Antelope, e é um monte de gente andando na rua de vermelho, entendeu? Eu ia ficar um pouco assustada, eu ia pensar, o que tá acontecendo com a minha cidade? Eu entendo. Os argumentos deles não me descem, porque o que eles falam é tipo assim, esse pessoal promíscuo que fica fazendo sexo. Só que eu acho, talvez me adiantando levemente com as coisas que vão acontecer nesse episódio, ou provavelmente no próximo, é que eles não sabiam com que eles estavam se metendo. Entendeu? Porque eu tenho pra mim que se eles tivessem deixado os Rajneesh quietos no canto deles, fazendo a comunidade deles naquele lugar, eles teriam evitado muito problema. E eu acho que, além disso, tem muito embate cultural entre eles. Assim, eles são estadunidenses brancos, com uma cultura branca, e do nada veio uma nova cultura para eles. E, inclusive, ao longo do documentário, né, quando eles entrevistam pessoas, principalmente as fitas antigas, eles usam. Eles vão tentar assim, se justificar de por que eles querem raízes fora. Eles acabam usando comentários muito xenofóbicos, assim, internamente, assim. Eles dão muitas desculpas, assim, tipo, não gosto disso, sabe? Eles não querem expor isso, mas todo mundo entendeu que também tem isso no meio, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que era muito cultural. Todo o problema deles era muito cultural. Porque não... A realidade é que, imagina, eles eram uma comunidade separada, autossuficiente, não tinha por que eles causarem grandes problemas para aquela galera que fosse incomodar eles a um ponto de, oh meu Deus, algo muito grande. Era mais um incômodo porque assim, eles têm uma cultura diferente, eles fazem sexo. Era isso. Nossa, gente, eles tinham muito problema com sexo, meu Deus. Muito. Não era só um problema xenofóbico, tipo assim, uma xenofobia que eles tinham, mas era uma intolerância religiosa também. Porque eles repetiam várias vezes que se eles não cultuam Deus, é porque eles cultuam o demônio. Então, assim... Fica aí, né? Que pessoas são essas? Eles tinham dois preconceitos muito grandes com aquela comunidade, que provavelmente a intolerância religiosa vinha da xenofobia deles, inclusive, né? Tipo, eles tinham outros problemas que eles podiam abordar, como quando eles começam a citar que eles ficam incomodados porque houve aquele caso de Jonestown. Sim. Né, que foi Foi muito recente na história. Jonestown foi um caso em que era uma cidade que vivia nos mesmos padrões, basicamente, do que era Rajneesh na época. Só que essa comunidade, em 78, várias pessoas morreram porque houve um suicídio coletivo. E, resumindo, todo mundo morreu. O líder deles, a maioria morreu envenenado. E então a galera de Antelope tinha medo de essa seita ser algo parecido com Jonestown. Sim. De acontecer uma grande tragédia. Tem um momento do documentário em que fica esse debate de até que ponto eles eram parecidos ou não com Jonestown. E a Sheila comenta que era muito diferente, porque em Jonestown eles eram uma seita, tinha a questão também de que eles eram da América do Sul, eles eram lá da Guiana, e, enfim, ela pontua vários problemas em relação a Jonestown.
Inclusive, tem um momento em que o advogado, realmente eu também não lembro o nome dele, ele era o advogado do Baguan. Tem um momento em que ele pontua que Jonestown era uma seita cristã. E aí ele fala, tipo assim, ele tinha muito mais em comum com esse pessoal de Antelope do que com a gente. Inclusive, eu gosto muito desse advogado, gente. Eu acho ele muito iludido, mas eu acho ele parece tão legal. Isso que ela Ele é falou, muito gato, foi isso que realmente, eu achei eu sobre acho ele. ele muito iludido. Ele é muito iludido. Ele não parece querer Ele não admitir. precisa pensar se ele é bonito. Ele parece não querer admitir se ali tem um problema ou não, sabe? Tipo, se você vê uma comunidade ao redor de um guru, e recentemente aconteceu um caso muito parecido, onde todo mundo morreu, as pessoas vão ficar com suspeitas. Sim, gente, com certeza. Tipo assim, toda a premissa, né, de submissão, de culto, é tudo as mesmas coisas. Só era aplicado de uma forma diferente. Porque uma era cristã, a outra não. Mas todo o mecanismo era o mesmo, funcionava da mesma maneira. Sim, o debate em relação a isso é muito compreensível. Porque quando a gente vê o documentário e vê como que os rajnistas se comportavam, eu consigo entender por que eles diziam que eles não tinham nada a ver com Jonestown, mas eu também consigo entender as pessoas que estavam de fora olhando e estavam com medo, porque tinha acontecido há muito pouco tempo. Então, esse foi o primeiro ponto que eu achei, ok, acho compreensível as pessoas de Antelope ficarem assustadas. O que eu acho é que, assim, tem também a questão de que eles começam a pontuar Jonestown porque teve o cara que tinha alguma conexão com Jonestown, não lembro qual era a conexão do homem com Jonestown, que a filha dele... Se eu não me engano, ele era um jornalista. Ele era um jornalista que tinha ido fazer uma matéria sobre Jonestown, só que aí dá uma confusão muito grande lá, meio que quando eles vão fazer essa matéria, eles veem que tem pessoas que estão tentando fugir de Jonestown e não estão deixando. Então eles descobrem uns segredos meio mórbidos daquele culto. E aí matam quase todo mundo de lá, ou é todo mundo. Eu sei que tem a filha desse cara que morreu, eu não tenho o nome, eu vou encontrar aqui nas anotações, mas a filha desse cara que morreu fazia parte de Rajneesh. Ela era seguidora do Baguan. Gente, tem um filme baseado em Jonestown que se chama Último Sacramento. Recomendo pra você assistir. Só dicas do Léo aqui, rapidinho. Amei. Já vou anotar aqui. Não era um jornalista, era um parlamentar. Tá, enfim, no geral, era isso. Eu acho que o mecanismo todo era muito parecido. Os princípios, assim, né, da base de construção de um culto eram os mesmos. A única coisa que eu fiquei pensando foi assim. Eu acho princípios muito interessantes, galera. Esse de você unir uma comunidade que vai viver autossuficiente. Eu acho incrível. Não, eu anotei aqui que, assim, eu tinha duas opções. Eu podia criar uma seita. Ou eu podia participar de uma seita. Mas, assim, eu tenho dificuldade de acreditar que eu ia participar de uma seita porque eu sou muito cética. Assim, eu não acredito em tudo que me falam, não. Então, o cara ia falar assim, não sei o quê, tem que ficar lá pulando e dançando e fazendo as coisas do yoga. Eu já ia ficar meio assim, mas será mesmo? Não sei. Aí eu ia criar minha própria seita do lado da deles. Só vocês seriam amigos, né? Só pra implicar. Não é minha seita, minha seita é uma amizade com a minha seita. Ela é autossuficiente. Não precisa de amigos. Eles são seus próprios amigos. O pessoal de Antelope, ele fica muito pistola com os Rajneesh. Então eles começam a dar umas implicadas. A primeira implicada que eles dão falar que eles são do demônio, um monte de coisa. Ok, os Rajneesh ficam na defensiva, mas até ali eles não se mexeram de onde eles estavam, eles só respondiam. Aí chega a questão do processo. Eles conseguem, de uma forma legal, tentar destruir a comunidade, porque eles queriam que eles fossem embora. Então, o que eles falam? Eles falam que aquela comunidade agrícola, aquele rancho que eles compraram, devia ser uma comunidade agrícola. E eles construírem prédios, como eles estavam querendo construir, e centros comerciais, não se enquadram em uma comunidade agrícola. Então, eles processam, eles conseguem dinheiro para processar o pessoal de Rajneesh, e o pessoal de Rajneesh perde. Aí, o que o pessoal de Rajneesh faz? Pois bem, vou comprar propriedades na sua pequena cidade de 40 habitantes.
vou comprar a sua cafeteria, vou comprar tudo que vocês estão vendendo. Tem casas à venda? Eu vou comprar e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Foi o que fizeram. Aí o pessoal de Antílope ficou o quê? Pistola de novo. Porque falaram, estão tentando tomar nossa cidade. Porque eles são assim, não. Beleza. Aí o que o pessoal de Antílope começou a fazer? Tentar amedrontar os Rajneesh. Começaram a andar com armas, andar com... Cara, é muito bizarro, porque eles andavam com um colar de munições pra dizer assim, olha, se mexer com a gente pode te matar. E os Rajneesh, eles começaram a revidar jogando holofotes gigantes na casa deles de noite. Isso foi porque eles estavam andando com armas na rua, tipo assim, meio que querendo intimidar, sabe? Tipo que americano andar com arma na rua. Exatamente. Aí, depois, eles tentam fazer o quê? Eles tentam extinguir a cidade de Antílope. Tipo assim, já que vocês estão fazendo todas as coisas aqui em Antílope, tipo, o centro comercial de vocês é aqui, a gente vai tentar extinguir a cidade. Aí vocês não vão ter nada, entendeu? Só que eles não conseguem. Eu acho legal que, assim, basicamente é que nem a Carla disse, o tiro saiu pela culatra, entendeu, galera? Porque eles tentaram ir ali, né, com um processo, e aí eles vieram e revidaram novamente com coisas que também eram legais. Porque, assim, a Sheila e o advogado, eles estão o tempo todo falando que eles sentem que eles fizeram um favor para a cidade, né? Gente, E fizeram de mesmo. chegar na cidade, e fizeram. De que eles fizeram o favor de chegar na cidade e que tudo que eles fizeram foi legal, segundo a lei. Legal no sentido de que tudo no conforme das leis. Uhum. Só que, assim, para mim, Giovana, nada contra vocês, Radiniches, Léo, mas eu sinto que eles se apoiavam muito nisso, sendo que, para mim, o certo e o errado não se apoia necessariamente em leis, né? Uhum. Tipo assim, até que ponto tudo bem você chegar incomodando na cidade dos outros, do outro lado do mundo. Eu acho que isso ele falou muito interessante, porque tem uma fala do atual prefeito de Antílope, que eu até anotei aqui, que ele fala bem assim, o que os agentes fizeram foi legal, de legalidade, mas foi correto? Eu acho que isso é uma frase que ela se estende pro documentário todo, porque depois, adiantando um pouquinho, quando os Estados Unidos começam a revidar a cidade de Rajneesh, eu acho que isso também se aplica, assim, o que estavam fazendo com os Rajneeshianos era legal, mas era correto? Então, eu fiquei muito com essa questão do certo e errado, porque até que ponto é você pegar esse território e você definir legalmente que, esse território é meu e pronto, e acabou, e é assim que fica? Até que ponto isso é certo ou é errado? E as pessoas que moravam lá, né? E as pessoas que moravam lá, como é que fica a situação delas, né? Apesar de que os Estados Unidos sempre foi invadindo territórios, né? Ninguém nunca questionou eles. Posso culpar os indianos? É a justiça, né, gente? A justiça de Deus eu não sei, mas é a justiça do Baguã, entendeu? É a justiça do Baguã. Eu só queria falar mais uma coisa que também nesse episódio 3, que é muito interessante, que é quando o advogado do Baguã fala bem assim, e se a nossa religião fosse uma religião de cunho cristã? O que estaria acontecendo aqui nessa cidade? Eu achei isso muito interessante, porque ele começa a falar de cidades que, no próprio Estados Unidos, que são cidades essencialmente religiosas, só que são religiões de cunho cristão. E ninguém briga com elas, todo mundo aceita elas de boa, entendeu? Eu achei isso muito interessante. Sim, gente, o que a gente mais vê em filme americano mesmo, que tu assiste, são aquelas cidadezinhas de interior, onde o padre é tratado como se ele fosse o rei da cidade. Um astro do rock. E um astro do rock, entendeu? É o que tu mais vê. Então, acho que a questão deles exatamente era essa questão religiosa. Então, agora a gente vai para todas as tretas que se passaram depois que eles incendiaram o hotel dos Rajneesh, né? Porque meio que as tretas mesmo começam, os Rajneesh começam a revidar de forma muito forte depois que eles se sentem ameaçados fisicamente, né? Que eles sentem que a vida deles está sendo ameaçada. Então aí vem umas tretas assim, tanto tretas internas, quanto tretas federais, tretas políticas. Gente, é tanta coisa que acontece, é tanta coisa errada que acontece dos dois lados, que eu não sei nem por onde começar. Eu acho importante a gente comentar que, a partir desse momento em que tem um ataque também, é quando a Sheila começa a ficar mais incisiva e agressiva na hora das entrevistas. Porque ela sempre, como ela falava pelo Baguã, ela aparecia muito nas entrevistas. E aí, gente, é incrível. Eu recomendo muito esse documentário, porque é incrível você ver as caras e bocas de deboche dela. Cara, quando ela tá dando as entrevistas. Porque
ali ela já chegou num ponto máximo. Eles aguentaram o que tinham para aguentar e ali eles já estão revidando no nível Ultra Power. Uhum. Eu acho que uma das primeiras tretas marcantes pra mim é o surto de salmonela que tem na cidade Gente. de Dallas. Eu fiquei, meu Deus, que isso? Só que uma coisa que eu acho interessante no documentário é que nunca fica provado que são eles. Porque aí o pessoal de Dallas começa a ficar, olha, quem envenenou a gente... Na verdade, tem um vereador que ele é bem incisivo nisso, né? Olha, quem envenenou Dallas foi os Rajneesh. Mas não tem prova que são Rajneesh. E, de novo, o documentário volta pra isso de... Foram eles mesmos? O que aconteceu aqui? Na verdade, dá a entender que foi eles, né? Porque... É porque em algum momento eles comentam, assim, nesse ponto, quando a gente está assistindo, a gente não tem certeza. Então eu também fiquei nessa, de acreditar assim, mas será que não é só a implicância deles? Mas eu acho que um pouco mais pra frente eles até comentam, né, tipo, aí já é a parte das investigações, né? Eu acho que depois das investigações ficou realmente provado que foram eles. Mas nesse ponto, tu não tinha como saber. De novo, o Léo passando pano para os Rajneesh aqui por essa parte. Como vocês podem ver, o Léo é Rajneesh. Claramente. Ele vai revelar isso ao final do Porque o que acontece? Esse negócio da salmonela, ele é muito bizarro, porque ele acontece porque eles decidem que eles vão tomar o condado de Washington. Tipo assim, eles já estão irritados com todo mundo. Eles falam assim, pois a gente vai tomar todos os Estados Unidos mesmo, entendeu? E o Baguan pressiona a Sheila. Tipo, você tem que conseguir que a gente consiga... Tipo assim, você tem que conseguir que a gente tome o condado. O candidato a 2 dos nossos ali pro comissário, sei lá das contas, e a gente vai conseguir. Só que tem que ter eleições. E aí, eles fazem isso da salmonela, que parece que é para poder afetar as eleições, para que menos pessoas do condado votem. Isso meio que fica provado lá pro final, porque tem o X9, né? Que a gente já vai falar dele, o ex-prefeito, que é um X9 do cacete. Eu acho interessante é quando os Rajneeshs começam a pegar os sem-teto dos Estados Unidos e levarem para a comunidade para ganhar as eleições. E eu acho muito interessante isso, porque, vamos lá, eles começam a usar uma política de assistência, que é uma política muito popular, assim, as pessoas vão dar tetos para sem teto, vão dar comida para quem passa fome, e os pessoais, tanto de Antílope como do Estado, ficam chocados, meu Deus, eles não podem ajudar os pobres. Eles não podem ajudar os pobres de jeito nenhum. É muito clássico americano, né? Esse negócio do sem-teto, pra mim, foi o momento em que eu tive muita raiva da Sheila. Sabe assim, foi o momento que eu tive muito ódio, porque ela basicamente está usando os sem-teto. Beleza, ela realmente ajudou eles. Eles acolheram 6.000 sem-tetos por todos os Estados Unidos. Levaram eles para Rajneeshpuram, deram casa para eles, deram, como ela falou, devolveram a dignidade para eles. Beleza, isso foi muito bom. Só que o objetivo deles era reunir o máximo de pessoas possível para votarem nas eleições lá do condado de Washington. E isso, para mim, teria sido menos ruim se eles tivessem mantido os sem-tetos lá. Porque, vamos um spoiler que não é spoiler, mas eles expulsam os sem-tetos depois quando eles veem que eles não vão poder ajudar. Pois é, Nossa, gente, eu tive uma reviravolta muito grande nesse momento. Porque quando eles vão contando, eles contam por fatos, né? Como o documentário ele é muito neutro, eles contam por fatos. Então, eles começam só comentando que os Rajneeshs decidiram acolher sem-tetos. E até aquele ponto, tu não sabe pra quê, né? Tu não sabe que tem um motivo por trás de eles acolherem os sem-teto. Tu acha que eles estão acolhendo sem-teto. Então, nesse momento, eu tava... amando Rajneesh. Eu tava assim, maravilhosos. Será que eu posso criticar essa galera? Não posso, eles estão acolhendo os sem-teto. Eu achei incrível. Já tava pra entrar na seita, tava pra fazer minha inscrição online. Aí, é quando tem essa pegada política, que tu começa a ver que eles estão querendo fazer aqueles sem-tetos virarem eleitores. Aí eu não acredito que a Sheila fez isso. Essa mulher foi longe demais agora. Eu já tinha raiva dela. Mas nesse momento eu não acredito que eles estão usando sem-teto. Ai, gente, sabe, eu fiquei bem dividido com isso, porque eu falei assim, caraca, puta falta de sacanagem fazer isso com os sem-teto. Mas eu pensei assim, os Estados Unidos não fariam muito diferente com os sem-teto também. Eles também fariam isso para conseguir votos dessas pessoas e depois jogariam na rua, sabe? Com certeza. Então, eu fiquei com raiva dos Rajneesh por causa disso, mas eu também fiquei tipo, beleza. Eu acho que o pior é porque, assim, você vê, como a Ju falou, como o documentário ele conta por fatos, ele conta primeiro que
Enfim, eles estão acolhendo os sem-tetos e tudo mais, então tu não sabe pra quê. E ele mostra como os sem-tetos ficam gratos, sabe? É uma coisa tão pensada e tão manipuladora, porque eles sabem que aquelas pessoas vão estar gratas por aquela comunidade ter acolhido eles. Tanto que o discurso que o prefeito da época lá de Rajneeshpuram e a Sheila fazem é tipo assim: a gente acolheu, a gente deu uma casa, porque vocês são importantes pra gente. E essas pessoas se sentiam importantes. Então, quando a Sheila pede para eles votarem, para eles se tirarem o título, sei lá, não sei como é que é lá, mas assim, eles tinham que poder votar legalmente no condado, né? Então eles tinham que se Isso. registrar como eleitores. Quando a Sheila pede para eles se registrarem, eles vão com a maior honra, sabe? Tipo assim, a gente vai fazer tudo que puder por essa comunidade, porque essa comunidade nos acolheu, nos protegeu. Só que quando eles negam para eles o título, porque o condado de Washington não quer que os Rajneesh consigam votar, quando eles negam, meio que a Sheila meio que perde o interesse neles, sabe? Ela ainda tem interesse enquanto ela acha que eles podem votar e ela acha que eles podem reverter. Mas depois que ela percebe que não vai fazer diferença, ela encontra uma desculpa ridícula para expulsar mais da metade deles. Não, eu acho que esse não é o ponto ainda pior. É porque isso acontece gradativamente, sabe? De ela ir perdendo o interesse neles. Porque quando acontece esse momento de que eles não vão poder se eleger, gente, ela sedou eles. Cara, ela é verdade. Ela tava colocando as coisas nas bebidas, entendeu? Pra deixar os sem-tetos sedados, entendeu? Eu fiquei muito em choque nesse momento. Porque eu acho que uma pessoa que é capaz de sedar a outra em bebida é capaz de qualquer coisa, pessoa. Foi naquele momento em que eu fiquei, meu Deus, isso daí vai de mal a pior. Eu acho interessante nessa parte da votação também, que é quando os Estados Unidos, né, como país, começa a revidar contra a comunidade dos Rajneesh. Porque os sem-tetos poderiam votar, se registrar para votar, mas os Estados Unidos vai lá e diz, vocês não vão votar, não. E os Estados Unidos também não apresentam uma coisa legal, assim. Isso eu não quero que eles votem. Eu acho que isso começa a mostrar também que é aquilo negócio. Isso é legal, mas não é correto. Ou então isso não é correto e também não é legal. Cara, nesse momento, apesar de eu ter muita raiva da Sheila, eu tenho uma leve pena em que sentido? Na relação dela com o Baguan. Porque eu não sei quem do documentário fala, mas alguém fala de que a Sheila estava sendo extremamente pressionada pelo Baguan, de que eles tinham que ganhar essa eleição. Então a Sheila começa, tipo assim, a ficar extremamente... Cara, ela é endoida. Tipo assim, ela só é endoida, entendeu? Pois é, eu acho interessante porque, assim, a gente não sabe realmente o que é que as pessoas falam sobre o Bhagwan que é real ou que não é. Porque como ele não é uma pessoa que aparece, ele morreu, então ele não aparece ali no documentário para dar a opinião dele. Eu pelo menos fiquei com essa dúvida em vários momentos, de até que ponto o que a Sheila e aquela moça, aquela outra que era seguidora número 1 dela, até que ponto o que elas falam que o Bhagwan falava era verdade ou não. Eu fiquei muito com essa dúvida, eu não sei vocês. Eu também fiquei com Eu muita também. dúvida nisso. Pois é, essa moça que aparece o documentário inteiro, em que ela tá comentando também simultaneamente, porque ela foi uma mulher que veio da Austrália para poder ir viver na comunidade, e ela era ali, dá a entender que ela era um dos braços da Sheila ali na comunidade, tu vê que a Sheila era o exemplo número 1 dela. Não é à toa que, né, eu vou me adiantar um pouco, mas não é à toa que mais pro futuro ela acaba escolhendo seguir a Sheila ao invés de continuar com o Bhagwan. Então, não sei até que ponto as coisas que ela fala para dar suporte ao que a Sheila guiava ela. Para mim, nesse ponto em que eles começaram a... Na verdade, assim, acho que foi algo gradativo, desde o momento em que eles começaram a, tipo, ameaçar com armas, que aí eles... rola toda essa parada dos sem-teto, e aí eles vão sedar os sem-teto. Para mim, foi um momento em que, para mim, eles se tornaram, assim, uma milícia. Sim. Real, Aí eu já real. tava assim, meu Deus, gente. Não, e aí é que começa o que a gente fala, né? Daí pra frente só pra trás, porque é quando a Sheila começa a armar assassinatos. A Sheila, ela vira Entendeu? Cersei Lannister de Rajneesh. Lendária. Gente, eu também acho, porque assim, é que nem o Léo disse, da questão da Sheila personagem.
né? gente, porque Uhum. contextualizar, antes de começar a ligação, eu tenho eu tenho uma ideia de que tipo, a Sheila como personagem, ela é muito interessante. Sim. Ela é muito gostável no sentido assim, de ser um personagem, tá, gente? Porque como pessoa, eu não quero nem perto de mim. Como personagem, eu fico muito, nossa, se eu fosse de uma série, eu gostaria dela. Eu defenderia ela na Sim, internet. Uhum. Sim. exatamente. Ela é aquela personagem que ela é cruel, mas ela faz as coisas de uma forma tão bem feita que tu olha e tu pensa, se tu não fosse real, se tu fosse fictício, eu te acharia genial. Interessante. É que a gente fica muito com essa questão de que as coisas que ela faz são completamente. Ela faz muita coisa cruel, faz muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo aquilo cria um enredo para todo o documentário, né? Um enredo que infelizmente aconteceu na vida real, que é muito interessante, porque ela começa a ir a pontos extremos para alcançar o que ela quer. Ela vai passar por cima de quem ela precisar passar. Entra em cena um promotor, um procurador, que é o Charles Turner, e ele tá movendo um processo muito grande contra Rajneesh Puran. E meio que os Rajneesh estão sem saída, porque é um processo que ele tem muita base legal. Então, o que a Sheila decide? Gente, ela reúne o pessoal que é mais juntinho dela, assim, e ela, gente, vamos matar o homem. Entendeu? Só que eu acho engraçado que a Sheila é muito cínica, né? Porque a Sheila fala bem assim, gente, vamos matar. Quem se candidata a dar o tiro? Não, o Tipo assim, melhor. eu não, entendeu? O melhor é que nesses momentos é o momento do documentário em que a Sheila some. Exatamente. Tu não vê mais a Sheila idosa comentando nada do documentário. Tu só vê essa, que era o braço direito dela, falando: olha, aconteceu assim, a Sheila falou, quem é que vai dar o tiro? Bora aí, comecem a se mover que a gente vai dar um tiro a alguém, vai dar um tiro nesse cara. Mas eu não. Só que a Sheila, em nenhum momento, né, como o Léo disse, a Netflix pressionou ela para ela falar alguma coisa em relação a isso. Nesses momentos em que ela está sendo acusada das crueldades, a Sheila, idosa comentadora, some. Exatamente. Não consegue matar o homem, né? O homem teve um anjo da guarda naquele momento, porque ia matar ele no estacionamento, mas ele não aparece no estacionamento naquela noite. E não dá certo. E depois ela arma o assassinato do médico do Baguan. Porque tem toda uma treta que o Baguan começa a se envolver com o pessoal de Hollywood. Até onde esse homem chegou? O pessoal de Hollywood Poderosíssimo. Querido, ele é pop. poderosíssimo. Ele é o rei do pop. Ele começa a ter uns seguidores, assim, uns seguidores grandes de Hollywood. Tem uma Rassia, eu não sei qual é o sobrenome dela, mas ela foi uma das produtoras do Poderoso Chefão, não foi? Sim. Ela começa a seguir ele. E ela, tipo assim, faz festas milionárias para poder arrecadar dinheiro para doar para a cidade. Ela e um tal de Deva, que é o médico do Baguan, que também é, tipo assim, riquíssimo lá de Hollywood. E aí a Sheila não gosta deles. Porque eles dão muita coisa, assim, cara, muita ostentação pro Baguan. E o Baguan, ele é super encantado com tudo isso. Ele começa a andar com um relógio de diamante. Ele começa a ter um monte de coisa cara que a Sheila acha que não pode. Ele começa a se drogar. Começa a se Isso drogar, que eu ia aí a falar. Sheila fica com raiva. E a Sheila ela tem um ponto que faz muito sentido, que ela fala bem assim, você tem que parar de fazer isso porque você está fazendo coisas ilegais e aí você vai dar munição para as pessoas que querem destruir a nossa cidade conseguirem destruir a nossa cidade. Aí o Baguan, bem escroto, né, Baguan? Não se meta nas minhas coisas. É que a Sheila fala bem assim, eu posso ser legal, você não pode, por favor, se respeite. Eu posso bolar assassinatos, você não. E aí ela quer matar o médico dele, né? Tem isso também. É porque acaba que o Baguan tá começando a... Eu acho que ele tá cansado ali, né? Ele já viveu o que ele tinha pra viver, ele virou uma estrela hollywoodiana ali, né? Já viveu todos os badalos da vida dele. E aí ele começa a querer morrer. Cara, isso é bizarro. Só que ele quer planejar a morte dele. Eu acho que ele queria morrer como um Marte, sabe? Tipo, eu vou morrer no meu auge. Uhum. Sim, eu acho também. Que ele queria, assim, morrer no momento em que tivesse tudo bem, tudo bom. Porque aí a morte dele ia ser sentida, ia haver toda uma comoção. Só que a Sheila fica puta. Ah, e detalhe, ela sabe dessa questão de que ele tá planejando a própria morte porque ela grampeia a casa dele inteira.
Ela tinha métodos, assim, dúbios, né? Mas, assim, posso julgar ela? Porque eu fico pensando, ela era uma mulher que ela praticamente comandava, ela administrava ali a comunidade toda, A comunidade era entendeu? dela, não era mais do Só Baguan. que, apesar disso, o Baguan era a figura para Uhum. muita gente ali, né? Ele era quem... Assim, ela, apesar de ela ser quem administrava e comandava, ele era a figura que estava à frente ali, né? Que chamava as pessoas, era a figura que atraía as pessoas. Então, imagina esse cara que ele tá ali não fazendo pouco pela comunidade, mas o papel dele e as funções era bem menor que a dela. Não era à toa que ele podia ter um voto de silêncio e quem tinha que falar para ele era ela, né? Porque é ela que fazia tudo. O papel aí, dele era imagina- existir. Imagina esse cara que o papel exatamente era existir, ele querer Morrer. entendeu? E acabar com a única função que ele tem ali naquele negócio e tudo agora ficar para cima dela, que não era uma figura tão bem vista por alguns, exatamente porque ela era muito desse jeito dela, né? Meio incisiva, ela era assim, ela era uma mulher empoderada, gata. Gente, eu acho muito engraçado, porque o Baguan é tão imagem, que tem uma cena, é porque eu queria muito poder mostrar isso, mas tem uma cena, que estão filmando ele, saindo da casa, e ele tá, tipo assim, serinho, entendeu? Ele tá sério, tá com as mãos do lado do corpo, tá andando. Quando ele vê a câmera, ele sorri e bota a mãozinha uma do lado da outra, assim, começa a andar sorrindo com aquela mãozinha de reza, sabe? Eu fico, tipo, cara, é muito um personagem, bicho. Depois de tudo isso, a gente vai se encaminhando já pro final do documentário. Depois que a Sheila tenta matar o médico do Baguan, ela decide fugir. Não dá certo. Tudo que eles planejaram, ela não consegue realmente matar o homem. Então, 2 dias depois, ela foge, junto com 25 pessoas que eram fiéis já a ela e já não eram fiéis ao Baguan. E aí, o que acontece? Quando o Baguan descobre que a Sheila foi embora, ele decide finalmente quebrar o voto de silêncio dele, depois de 4 anos. Então, eles reúnem toda a imprensa. Todo mundo da comunidade já sabe que a Sheila fugiu, ninguém sabe ainda por quê. E o Baguan fala pra imprensa, tacando o pau na Sheila, falando: a Sheila tentou assassinar tantas pessoas, a Sheila fez isso, a Sheila fez aquilo, e eu quero essa mulher presa. E acaba o episódio. Sim, aí é que começa a treta pesada dos dois, porque aí os dois começam aí, cada um vai pra imprensa, eles começam a trocar tiros ali, entre aspas, né? Na imprensa, um falando mal do outro, né? Parece aquela lavação de roupa suja, gente, que tem assim nas famílias, quando a tua tia começa a gritar com a tua mãe, aí a tua mãe grita de volta, começa aquela confusão de família, quando tem assim 2 parentes brigando, igualzinho. E eu acho muito legal que tem um momento em que a Sheila fala, numa das entrevistas, ela fala criticando muito ele em relação ao fato que ela diz que ele explora e usa a fragilidade das pessoas para criar aquela comunidade, né? Só que assim, por favor, né, Sheila, não seja hipócrita. Para ela tava tudo bem, tudo ok, enquanto ela tava lá. Virou um problema depois que ela saiu. Quando ele decidiu se matar, aí virou um problema. E aí eu fiquei chateada, achei hipócrita. Que o Baguan, ele só começa a atacar a Sheila porque a Sheila mexeu com ele, entendeu? Ele tinha planos, aí a Sheila foi lá, atrapalhou os planos deles, aí ele: opa, pera, você atravessou uma linha. Aí, nesse momento em que a Sheila vai embora, é quando também a comunidade fica sem a base dela, porque a Sheila era secretária do Baguan, que é a segunda pessoa mais importante na comunidade. E aí é o momento em que a Rácia, que é a moça de Hollywood, que já estava best friends do Baguan, é promovida a secretária. Ele escolhe ela como secretária. E é o mesmo momento também que o advogado, né, que ele aparece sempre, ele mais velho, aparece sempre comentando também os casos, porque ele era muito fiel ao Baguan. E bonito. Vira prefeito. Ele é muito lindo, aquele homem, cara. Até velho. Eu ia falar que é muito interessante você ver que a gente está tão imerso no que a Sheila fazia, em como o Baguan não era presente, no que a Sheila mandava as pessoas em volta dela fazer, que a gente esquece que a comunidade ela era enorme, e quando o Baguan começa a falar o que a Sheila tinha planejado, todo mundo fica muito chocado, porque na verdade a maioria das pessoas ali não sabia o que acontecia por trás da cortina. Eles só estavam vivendo o que eles achavam ser
a coisa mais incrível que eles estavam vendo na vida deles. Então eles ficam muito chocados. E eles ficam com muita raiva da Sheila. Gente, o Baguan chega a queimar todas as coisas da Sheila num ritual. Sim, gente. Ele Isso é fez um bizarro. evento para queimar as coisas da Sheila que ficaram lá. Eu fiquei, gente, esse cara, ele era muito biscoiteiro. E eu nunca vou perdoar a Baguan por me fazer querer defender a Sheila, porque quando ela descobre que queimaram as coisas dela, o repórter pergunta o que ela pensou. E ela tem uma resposta muito classuda, que eu achei assim incrível, que ela falou bem assim: eles não estão me queimando, eles estão queimando a eles mesmos, porque o que eles estão fazendo reflete apenas no seu comportamento. Eu estou em paz. Eles é que não estão. Eu fiquei, cara. A Sheila é muito lendária. E também é nesse momento em que o Baguan começa a criticar, realmente, como ela disse, eles estavam atacando eles próprios, até na questão de que é quando eles decidem que não vai ser mais uma religião. Uhum. Né? Eles decidem que ali não vai ter mais negócio de religião. O Baguan fala, aí eu já não sei até que ponto isso é verdade, mas o Baguan fala, né, para a imprensa que essa questão de ser uma religião sempre foi um negócio, ideia da Sheila, tudo da cabeça da Sheila. Aí é nessa parte que o Baguan começa a falar, opa, bora tentar se distanciar dessa imagem de culto. E ele começa a tirar a religião da comunidade. Depois de tudo isso, eu acho que o Baguan comete um erro muito grande, porque o que parece é que ele quer provar muito a inocência dele. Então ele mesmo chama a polícia para investigar o rancho, mostrar, olha, a Sheila estava grampeando as casas, a Sheila estava fazendo isso, a Sheila estava fazendo aquilo. Só que a polícia e todas as pessoas dos Estados Unidos, eles queriam destruir a comunidade. Então eles aproveitaram para conseguir reunir provas contra o Baguan para tirar ele de lá. Sim. O FBI, é quando o FBI entra em cena, né? Porque já tomou uma proporção muito grande essa questão de ela estar com bombas e grampeando os lugares. E aí eu acho que é onde entra a questão de que o FBI entrou mais para tentar aproveitar dessa confusão que eles geraram ali interna para destruir a comunidade. Foi a oportunidade perfeita para eles entrarem. Tem até um momento em que um dos caras que comentam o documentário, ele fala que houveram 2 erros que o Baguan cometeu, que foram o que deu o pontapé para a comunidade ir ruindo. O primeiro foi ele quebrar o voto de silêncio dele, assim que a Sheila saiu. Porque o voto de silêncio era algo essencial. E aí, quando ele ainda quebra o voto de silêncio para ficar falando besteira em rede nacional. E aí ele fala que o segundo erro foi esse, dele chamar o FBI para entrar na comunidade deles e investigar o que quisesse, porque isso deu munição para eles. Aí você vê a falta que faz a Sheila, né? Sheila saiu por 2 dias, o Baguan destruiu a comunidade inteira. Sim. E complementando o que a Ju falou, é que quando o FBI entra, ele entra pra prender o Baguan. E, tipo, é muito... Não é engraçado, né, o termo, mas é muito interessante assistir de que, tipo, eles queriam qualquer coisa pra prender o Baguan. Ou seja, se o Baguan estacionasse errado numa vaga de estacionamento, eles iam lá, olha, Baguan, você fez esse crime federal, você vai ser preso agora. Os seus 20 Rolls Royces estão estacionados errados. Sim, e acaba que eles têm apoio até do próprio, até de pessoas da comunidade, que nem o cara que era prefeito, O X9. né? O KD, que é o nome dele, né? Eu anotei porque eu achei muito importante ele, o fato de que a Sheila fala muito mal dele, taca muito pau nele, e eu adorava ele por isso. Mas eu acho que essa questão, porque esse KD, ele era prefeito lá da cidade de Rajneesh. Só que ele estava fora, né? Dá a entender que ele estava fora e ele retorna logo depois dessa confusão para Rajneesh. Ele foge quando a Sheila foge. E aí ele volta para fazer um acordo. Não, mas aí ele volta para Rajneesh antes de eles saberem que ele está fazendo acordo. Senão eu acho que eles não tinham nem deixado ele voltar, né? Mas eu acho que talvez o que ele acontece? Esse ex-prefeito, no caso, quem entrou agora era o advogado, né? Depois que a Sheila saiu, quem entrou foi o advogado como prefeito. E esse ex-prefeito, ele entra nesse acordo com o FBI, onde ele vai contar o que ele sabe para se proteger. E, gente, sinceramente, eu acho esse cara genial. Genial. A Sheila taca o pau nele porque, assim, para ela, ele não podia ter traído eles dessa forma. Mas, eu olhando do meu ponto de vista, eu penso... o próprio documentário mostra que ele era muito ali próximo
eles não se gostavam, dá a entender que eles não se gostavam muito, ele e a Sheila, mas que ele estava sempre muito próximo a ela nessa questão do alto escalão de Rajneesh. Então, eu penso assim, era muito mais difícil, ele viu aquele negócio ruir e ele sabia que ia quebrar para algum lado, como é sempre assim. E ele era o lado mais fraco. Não ia cair para cima do Bhagwan, não ia cair para cima da Sheila. Se fosse deixar tudo acontecer conforme o FBI quisesse, o Bhagwan e a Sheila, eu tenho certeza que eles não iam pensar duas vezes antes de deixar o negócio quebrar para cima do cara, que era prefeito e estava ali também no alto escalão. Então, ele fez o dele, entrou num acordo com o FBI e se livrou Entregou dessa. todo mundo. Tá errado? Não sei, fica aí a critério. Eu acho que não. Inclusive, eles mesmos falam que o que ele fez, tipo, tudo que ele falou foi decisivo para conseguirem condenar o Bhagwan. Porque ele fala tudo o que acontece. Ele era, como a Ju falou, ele era muito próximo da Sheila. A Sheila colocou ele naquele cargo. Então ele fazia tudo que a Sheila mandava. Então ele sabia tudo o que acontecia. Tanto que foi ele que confirmou que a infecção por salmonela foi o pessoal de Rajneesh que causou. Ele mentiu nessa parte. Brincadeira. E aí é nesse momento da investigação do FBI que eles descobrem que realmente a questão da salmonela foram os Rajneesh que fizeram. Que é porque eles descobrem que a mesma que foi usada para infectar as pessoas foi a que eles criavam, a que os Rajneesh cultivavam. Aí depois de tudo isso, o Bhagwan percebe que eles estão sem saída. Todos lá de Rajneeshpuram percebem que eles estão sem saída. Aí o Bhagwan decide, vou fugir no meu jatinho. Lenda. Mas aí consegue encontrar ele não conseguiu ir tão longe, porque gente, o ele FBI tenta ir pras Bermudas, gente. tenta, mas eles conseguem pegar ele antes, né? Eu fico imaginando o Bhagwan numa praia, sabe? Uma visão do inferno. Ei, cara, deixa o Bhagwan. Ela é baguanfóbica. Ai, gente, eu odeio esse homem demais. Depois de tudo isso, ele tem que voltar para os Estados Unidos, eles conseguem encontrar ele. E estão condenando ele por vários, entre aspas, seriam pequenos delitos. São delitos que, como o próprio advogado dele falou, os antecedentes das pessoas que cometeram isso não eram pena de elas irem para a prisão. Eles conseguiam fazer acordos, eles conseguiam resolver isso sem terem que ser presos. Só que as pessoas dos Estados Unidos deixaram tão claro que era uma situação pessoal que eles estavam fazendo de tudo para conseguir deportar o Bhagwan. E mesmo com todos os esforços, todas as tentativas do advogado dele, o próprio Bhagwan decide aceitar, pagar uma multa, pagar uma fiança, com a condição de que ele teria que sair dos Estados Unidos e nunca mais voltar. E aí ele não seria preso. Como que ele paga a fiança? Ele vende os 20 Rolls Royce dele. Aí eles conseguem tirar ele dos Estados Unidos. Coitado, gente, ele vai ficar só com um carro de luxo, tá? Porque quando ele chega na Índia, ele entra num carro de luxo. Ele chega no carro de luxo. E ele continua com os jatinhos, né? Porque ele volta pra Índia no jatinho dele. Por favor, né, Carla? Ele é ostentação. A Sheila, eles também conseguem pegar ela, conseguem prender. Ela admite os crimes e cumpre, se não me engano, 4 anos de prisão, né? A outra, sim, aquela muito fiel a ela, se não me engano, ela cumpre mais porque ela estava diretamente envolvida nas tentativas de assassinato. Então, ela cumpre mais tempo na prisão. Mas as duas são presas. Nesse momento do documentário, em que o Bhagwan está sendo acusado desses delitos, aparecem 2 caras, que eu achei muito interessante essa parte, que aparecem 2 caras fazendo comentários sobre isso, né? Acredito que alguém foi entrevistar eles para saber qual era a opinião deles em relação a tudo isso. E aí um dos caras comenta que super incomodado com a riqueza do Bhagwan, né? Ele comenta que ele achava absurdo isso da riqueza do Bhagwan e que dá a entender que ele achava bem feito o Bhagwan tá sendo acusado, tá sendo condenado, sei lá o quê. E o outro cara já diz assim: os Estados Unidos são um país livre. Se ele infringiu a lei, ok, prender ele. Mas se ele não infringiu a lei, deixa o cara em paz. É isso que basicamente esses 2 caras falam. E eu fiquei muito intrigada em relação a isso. Porque esse segundo homem que ele fala, né, que os Estados Unidos é um país livre, ele é muito, tipo assim, aquele americanozão mesmo,
que é muito patriota. E ele me lembrou muito, assim, a questão de, por exemplo, para mim ele é uma imagem de muitas das pessoas que estavam ali em Antelope criticando o Baguan e a comunidade dele, né? Mas, como esse cara disse, os Estados Unidos é um país livre. Então, ele próprio ali, né, como um cara branco conservador, em poucas palavras, eu sinto que ele meio que tirou toda a credibilidade de toda aquela galera de Antelope que estava criticando o pessoal de Radinish só por estar ali no começo, que foi o que deu início a tudo. Por fazerem sexo. Sim. E aí eu fiquei muito em relação a isso, né? De que, tipo assim, os americanos acreditam muito que os Estados Unidos é um país livre, mas só é livre até o ponto em que não está incomodando eles. A partir do momento em que faz algo que está incomodando eles, eles não começam a gostar. E aí se separa nessas duas vertentes, que é o cara que acredita que os Estados Unidos realmente é um país livre e que o Baguan só pode ser condenado se ele fez algo de errado, senão a riqueza dele não é crime. Mas o outro cara não quer nem saber, ele acha que a riqueza dele é absurda, para que ele tem 20 Rolls Royce, e pronto, acabou. Então ele não pode ser livre para ter 20 Rolls Royce? Já bem no final do documentário, assim, 30 minutos já para terminar, a gente vê que o Bhagwan, ele volta para a Índia, ele ainda tem muitos seguidores, ele ainda é muito cultuado. Até hoje, depois da morte dele, os ensinamentos dele, a filosofia de vida dele, ou inclusive, a gente pode dizer, a religião que cultua o Bhagwan, existe em todas as partes do mundo. Existem vários cultos em homenagem a ele. Aqui em Manaus, comigo. Até porque, inclusive, ele, mesmo depois que ele voltou para lá e que ele não se denominavam mais os Radiniches, ele não se denominava mais Bhagwan, ele virou o Osho, né? Que eu não entendi exatamente o que era. Também não entendi mesmo, não. Alguma coisa pra mim, mim, mestre, professor. Para mim assim. ele era ali ele só mudou a denominação de como ele se chamava. Mas ele virou esse Osho, e aí quando ele morre cultuado como o Osho. Então mostra no documentário vários lugares, universidades, né? Lugares educacionais que cultuam ele, o Osho. A Sheila, ela cumpriu os 4 anos de prisão. E depois ela agora trabalha cuidando de idosos. Nessa parte ela foi redimir lá. Nessa parte eu fiquei tremida, eu fiquei coitada, gente. Ela é muito bondosa. Mas sabe o que parece que ela matou várias pessoas. Ela tá cuidando de idosos. Uma coisa muito interessante é que ela cuida de idosos na casa dela. Ela tem uma casa enorme e ela leva essas pessoas para morarem com ela. E ela criou a própria comunidade dela. Gente, isso é muito arco de série de personagem malvado, entendeu? No final da série, o que o personagem malvado faz? Sim. Vai cuidar de idoso. Todo mundo fica, ai, olha como ele se redimiu, ele tá bom Ela não agora. cuida apenas de idosos, ela cuida de pessoas que têm também esquizofrenia, mal de Parkinson e Alzheimer. É verdade. Várias pessoas. Você respeita a Sheila, que a Sheila conseguiu se redimir. Sabe uma coisa que eu achei muito legal assim nesse final é que mostra, né, de quando o Bhagwan, que agora era Osho, morreu. E eu achei muito legal a inscrição da lápide dele. Que ela falava assim: não nasceu nem morreu. Ele existiu no planeta Terra de tal dia até tal dia. Eu achei incrível. Eu pensei, cara, esse cara ele mesmo escreveu, tenho certeza. Que antes dele morrer, ele que escreveu. E depois isso. Ele com certeza. Com certeza, eles eram amigos em off. O desfecho de cada uma daquelas pessoas que estavam no documentário é aquela moça que realmente a gente esqueceu o nome dela, que era a seguidora mais fiel da Sheila. Ela também cumpriu a pena de prisão. Ela se mudou depois para a Alemanha, foi? Sim. Ela se muda para a Alemanha e ela é acolhida pela família dela, consegue refazer a vida dela a partir dos 43 anos. Só que ela ainda é procurada nos Estados Unidos pela tentativa de assassinato do promotor, se eu não me engano, que era aquele Turner. Então, ela não volta para os Estados Unidos até que o filho dela, que mora nos Estados Unidos, descobre um tumor no cérebro. E ele vai morrer. Então, ela vai para os Estados Unidos, ela aceita ser julgada numa corte, porque ela quer o direito de ficar lá, para estar do lado do filho dela quando ele morrer. E ela é absolvida no tribunal.
Então e aí ela ela pode consegue ficar... ir pra Austrália e cuidar do filho dela. Que na verdade são lugares Não, diferentes. Estados Unidos. Não, ela tem que ir pra sim, Austrália. Isso, pra Austrália, isso. É. Aí ela consegue. Aí ela é absolvida e aí ela chora quando ela fala que ela finalmente se viu como uma mulher livre. E eu chorei nessa parte também, né? Quando essa história eu chorei. Acho que eu não tenho coração. Eu não chorei também. Não, eu fiquei emocionada por Não, ela, eu fiquei né? emocionada Porque o cara por ela. podia ter condenado ela à prisão perpétua, né? Exatamente. Tranquilamente. Ela tentativa de matar lá um promotor. Só que ela fala assim, ela contando a cena bem bonito mesmo, que ela fala que todo mundo na corte estava muito feliz, né? Que Por ela. o juiz comenta, ele fala que a misericórdia, nesse momento, vence a justiça, né? A justiça seria ela pagar realmente a prisão perpétua pelo que ela cometeu, mas que naquele momento a misericórdia ia vencer, né? Para que Até ela pudesse porque- ver o filho dela. Até porque ela já tinha estado na prisão, não era como se ela nunca tivesse pagado por nada. Sim, a Ela realmente sentença esteve dela na foi, prisão. inclusive, que a sentença dela foi a pena já cumprida. Foi. né? Exato. Exatamente. Eu achei bonito, assim. Eu achei que ela foi uma das pessoas que mais pareceu encontrar paz de espírito depois de tudo que aconteceu, sabe? O ponto alto pra mim do final é que finaliza você descobrindo o que aconteceu com aquele rancho abandonado. Ai, Você gente! fica, o que aconteceu? Era uma cidade grande, uma comunidade, né? Tinha muitas casas, muitas coisas, muitos lugares. E aí começa a aparecer, primeiramente, começa a aparecer o lugar abandonado, destruído. Você pensa, eles comentam, quando a galera já está saindo de lá, eles falam que eles estão saindo porque tá aos poucos virando uma cidade fantasma. Né? Depois que o Baguan vai embora, começa a virar uma cidade fantasma. Enterram tudo e jogam água benta. E aí o que acontece? Acontece que um cara, que eu não sei quem é, mas esse cara é um gênio, né? Porque ele era muito importante para que esse final fantasioso total... Gente, isso daqui é final de filme mesmo. Uma coisa assim, bem que parece que alguém escreveu esse roteiro. A série cara- toda. Exato. Não, esse momento para mim é o desfecho perfeito. Um cara compra o rancho, e esse cara que compra o rancho e transforma ele num acampamento de luxo cristão. Ai, gente, não dá, sério. Isso é muito. Cara, não, pra mim o melhor são os comentários do pessoal de Antelope, né? Porque eles falam assim, eles não são eles são vizinhos melhores do que os Rajinis. Pra mim isso é o melhor. Pra mim o auge foi aquele velhinho de Antelope falando bem assim, a gente passou de uma comunidade que ficava fazendo sexo e não era cristã para uma comunidade que prega o celibato e é cristã. Eles são Ou vizinhos seja, melhores do que eles os são outros. muito Pronto. viciados. Eles são muito viciados em falar de sexo. Gente, sim. Eles têm muito Sexo problema com é um sexo. problema seríssimo pra eles. Eles têm muito problema com sexo. É engraçado que o velhinho ainda fala assim: eles meio que são um culto também, né? Nada é perfeito. Aí eu adorei as imagens. Parecia que eles estavam vendendo aquele acampamento cristão pra Nossa, gente, cara, sim. as imagens. Que eram as crianças pulando na piscina. Eu fiquei com vontade de ir pra cá. Guerra de balões de água e de tinta. Diversão. Então, gente, essas foram as nossas considerações sobre o Wild Wild Country, que é essa série documental muito louca de 6 episódios. E quem não assistiu, assista. E quem já assistiu, olha, reassista, porque é uma loucura, é muita coisa. E é aqui que a gente se despede. Um beijo, muito obrigada Tchau, gente. por ouvirem a gente. Até o episódio. Até o próximo 4x4.